O tema é Conquistando a Terra, mas perdendo as próximas gerações. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2. O Senhor vai falar muito com você nessa noite. E algo que a gente precisa mesmo. O Senhor quer abrir os nossos olhos para isso, para que a gente conquiste, para que a gente possua, tome posse de tudo aquilo que Ele tem para nós, mas que a gente não perca as próximas gerações, ou as próximas gerações não venham perder tudo aquilo, ou talvez que a gente se perceba como essa próxima geração, e talvez não cometa os erros das gerações passadas, ou eu sei que o Senhor quer falar nessa noite. Juízes capítulo 2, eu vou ler alguns textos, alguns versículos, eu vou falando para você. Vamos começar do 6 e 7, versículos 6 e 7, depois passar para o 10, e eu vou falando para você, tá? Juízes capítulo 2, versículos 6 e 7. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança ou a sua promessa, porque Josué com aquele povo, porque Juízes é o livro que vem depois de Josué, Josué vem depois de Deuteronômio. Josué, o livro de Josué conta a conquista do povo, quando Josué lidera o povo para tomar posse da terra prometida, e Josué comanda o povo de Israel para possuir a terra. E eles conquistam, eles avançam, eles derrotam todas as nações, eles vão conquistando, e a hora que no final eles conquistam a terra, e Josué começa, cada um vai receber a sua herança, cada tribo, cada soldado, cada guerreiro vai tomar posse da herança. É isso daí que está acontecendo. Versículo 6, depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar, tomar posse da terra, cada um a sua herança. Versículo 7, o povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, ou seja, aquela geração, os líderes que viveram na época de Josué, ou que pegaram todo o ensino, a experiência de Josué, os quais tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel, os que tinham presenciado tudo que o Senhor tinha feito, as conquistas. Versículo 10, por favor. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e os seus feitos, ou o que Ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, versículo 11, do Senhor, e prestaram culto aos balins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, versículo 12, que os havia tirado do Egito, seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Aqui eles serviram aos balins, aos outros deuses, mas eles não deixaram de servir ao Deus de Israel. Eles simplesmente começaram, a gente serve nosso Deus, o Deus dos nossos antepassados, mas a gente serve também aos outros deuses. Eles deixaram de ser fiéis, totalmente fiéis. Eles serviam a Deus, mas também serviam aos deuses daqueles povos lá. Versículo 13, abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarotes e aos outros deuses. Versículo 15, como consequência disso, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido, avisado e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes, que os lideravam das mãos, que os libertavam das mãos daqueles que os saqueavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes.
Juízes eram os líderes que Deus levantava naquela época. Deus levantava, os juízes falavam, libertavam o povo, mas o povo não queria ouvir os juízes. Já vou começar aqui, porque os juízes ou os líderes não eram os pais. Eram juízes, eram líderes. Eles ouviam, eles viam, mas eles não ouviam. Porque a responsabilidade, e a gente vai ver isso daqui hoje, não era dos líderes, não era dos juízes. Lá atrás a responsabilidade era dos pais. Versículo 15, sempre que os israelitas saíam, 16, então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os saqueavam. 17, mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados, da geração de Josué. Logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Vamos parar por aqui, você pode ler aí, continuar lendo uma história. Esse livro de Juízes relata a história de Sansão, de Jefté, de Gideão, são vários juízes. Mas esse livro todo tem 400 anos mais ou menos de história. 400 anos que depois, logo após uma vitória, logo após a conquista, logo após tomar posse do milagre, da bênção do Senhor, que o Senhor tinha prometido, olha, vocês vão sair de escravos, e agora eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Ah, mas tem nações mais poderosas, mais fortes. Não, eu vou ser com vocês, e vocês vão derrotar todas. Israel era um povinho pequeno, sem experiência de batalha, mas por causa que o Senhor, por causa da fidelidade do Senhor, e por causa da aliança, e por causa da obediência desse povo, Israel conquistou toda a terra prometida. Nações mais poderosas, fortes, não resistiam Israel, porque Deus estava com eles, Deus estava sendo fiel à promessa dele, porque Deus tinha falado, se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês me servirem, ninguém vai conseguir resistir vocês. Lembra de Josué 1, 6, 8, ser forte e corajoso, não desvie da lei do meu servo Moisés, nem para a direita, nem para a esquerda, para que os teus caminhos sejam bem-sucedidos, para que você consiga conquistar tudo. E Josué viveu, e aquela geração viveu, e eles conquistaram, eles tomaram posse, eles viveram toda a promessa do Senhor. E agora eles não são mais escravos, agora eles são donos de terra, agora eles são príncipes, agora eles estão lá, as outras nações todas morrendo de medo deles. Porém, no auge da conquista, eles mergulham em 400 anos de caos. Como assim? Saíram de 400 anos de escravidão, o Senhor vem, usa Moisés, daí usa Josué, e aquele povo sai de escravo para senhor de terra, para príncipe, para vivendo todos os milagres, mas que não dura muito. Surge uma geração que consegue jogar tudo fora, porque agora vem essas nações, vem os filisteus, vem os amonitas, vem essas nações e começa a oprimir de novo o povo. E Israel saía para a batalha, não, nós somos descendentes de Josué, nós somos do povo de Deus, o Senhor é conosco, e ia lá, perdia, derrota. Cadê a bênção do Senhor? Foi embora. Cadê a bênção do Senhor? Mas por que isso? Será que era vontade de Deus? E eu vejo muita gente perguntando, pastor, será que o que eu estou vivendo, será que a minha casa vive, será que a gente vive, será que o Brasil vive, é a vontade de Deus? Será que era vontade de Deus que essa nova geração, esse tempo, esse período de juízes fosse um caos, 400 anos,
Tanto não era que, se você for continuar lendo, nesse mesmo texto, nesses versículos que eu pulei, e aqui mesmo tem um que fala, o Senhor levantava juízes para libertar o povo, porque por causa da misericórdia de Deus, Deus levantava um líder para tentar trazer o povo de volta. Mas o texto fala o quê? O povo ouvia? O povo não ouvia. Então passava um período de paz, pois se afundava em tudo isso. Eu fico imaginando em qual geração nós estamos. Será que nós estamos na geração que tem conquistado tudo? Que tem conquistado as bênçãos do Senhor, que tem conquistado as promessas, que tem estado debaixo da mão forte e poderosa do Senhor, que é a promessa dele: se vocês ouvirem a minha voz, nenhum mal chegará à sua tenda, vocês serão cabeça e não cauda, vocês terão a proteção do Senhor? Ou será que nós fazemos parte da geração que a gente batalha e parece que sempre está perdendo? Parece que a gente luta e de vez em quando vem um momento de vitória por causa de um líder, por causa de uma palavra, por causa de um movimento na igreja, por causa de alguma coisa assim, e parece que a gente, esse ano minha vida foi bem, minha família parece que está calma, mas passa um pouquinho, está tudo caos de novo. Qual geração a gente está? A questão é o seguinte, eu queria, depois da conquista vem o caos. Como uma geração tão abençoada, obediente e vencedora gera ou produz uma geração tão incrédula e caótica? Eu quero tentar trazer algumas lições para a gente procurar ver aonde que a gente está, para ver aonde que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, o que a gente tem feito de certo, o que a gente tem feito de errado e o que a gente precisa fazer. Então, para mim, algumas coisas que eu quero ponderar dessa época, desse texto, o porquê, depois de um povo que serviu ao Senhor, depois de uma geração que serviu ao Senhor, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, como diz o versículo 10, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e os seus feitos maravilhosos. Eu conjecturo, eu pondero e eu sinto no Espírito para trazer algo para vocês. Primeira coisa que eu acredito que levou essa geração, nascer uma geração incrédula, uma geração que praticamente perdeu tudo que a geração antiga conquistou, é que teve descuido, teve alguns pontos, alguns assuntos que foi dado menos importância daquela geração conquistadora. Eles conquistaram, eles fizeram, eles obedeceram, eles eram uma geração de fé, mas eles descuidaram de pontos, de orientações extremamente fundamentais, mas que talvez por causa do afã, por causa do estamos conquistando, nossa, Deus está nos abençoando, olha a terra, olha o milagre, olha a promessa, olha a bênção do Senhor, mas talvez algumas coisinhas pontuais eles falharam, como por exemplo, primeiro, dedicar-se em imprimir a fé nos filhos e responsabilizá-los a fazer o mesmo com seus filhos. Como que uma geração, filhos, netos, uma geração que sai de uma geração que é tão abençoada, tão próspera, que experimenta todos os milagres do Senhor, gera uma geração tão incrédula? Peraí, tem alguma coisa errada, porque qual é o versículo de Provérbios 22:6? Instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, ele não vai se desviar, ele não vai desviar desse caminho. Peraí, então, se aquele povo tivesse, não, talvez eles ensinaram, não,
aqui se encontra um dos problemas, e eu coloquei aqui, dedicar-se em imprimir. Qual o primeiro, talvez um pouco que a gente tem, que eles erraram e que talvez a gente precisa ponderar? Dedicar-se em imprimir a fé. Eu coloquei imprimir porque eu poderia dedicar-se em ensinar. Não, vai para além de ensinar. É inculcar, é imprimir, é gerar. É como se Paulo fala, eu sinto a dores de parto, eu me esforço, eu oro, eu faço, até que Cristo seja formado, gerado em vocês. Não é apenas falar, vai na igreja, não é apenas falar, Jesus é assim. Não, os pais, eles são responsáveis por imprimir impressão, como se a mesma fé que ele tem, a mesma crença, os mesmos valores, seja inculcado, impresso, seja não é só apenas falar, porque ensinar às vezes dá a impressão, eu falo, falar já é uma coisa boa, mas muito mais do que falar. Vai para Deuteronômio 6, de 6 a 9, que você vai perceber que aquela geração que tomou posse, Deuteronômio são as instruções para aquele povo que vai tomar posse. Deuteronômio é Deus falando para Josué e para todos aqueles líderes. Olha só o que Deus fala para aqueles líderes. Deuteronômio 6, de 6 a 9, diz assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, está falando sobre os ensinos, sobre a aliança, sobre o cuidado, a fidelidade a Deus. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, esteja no seu coração. Primeira coisa, tem que estar no coração do Pai. A gente não consegue passar, transmitir algo que não está no nosso coração. Você consegue talvez ensinar, mas imprimir não. Porque a impressão é uma cópia. Agora, quando você vai ensinar, você pode ler daqui e transmitir para lá. Às vezes tem muita gente que fala, conta a história, uma história da Bíblia, passa para o filho aqui. Isso daí não imprime. Sabe quando a gente imprime? Quando essa história da Bíblia foi impressa no meu coração. Quando eu vivo, quando eu experimento, e daí eu imprimo no meu filho. Dá para entender? Olha só a seriedade disso, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam no seu coração. Ensine-as com... Olha, eu queria que você prestasse bem atenção nas ênfases desse texto. Ensine com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando? Quando? É só no momento? É só na hora que ele for dormir? É só uma vez por semana no que você vai fazer o cultinho com a criança? Ou melhor ainda, eu não preciso fazer, porque tem uma vez por semana ele vai na igreja, a tia da igreja conta a historinha para ele. Não precisa, porque Deus tem levantado juízes que vão falar com eles. Juízes eles não ouvem. Aliás, eles podem até ouvir, mas logo ali eles já se desviam. Meu Deus, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Está falando sobre, você precisa perseverar em transmitir esses ensinos, em imprimir. Não dá para ser só no momento, porque se for só no momento, criança é criança, filho é filho. Não dá para a gente falar hoje e achar que amanhã. A gente não é assim. Você lembra da palavra de 3 domingos atrás? Tá certo que criança é 10 vezes mais perto que a gente. Lembra mais da cabeça, mas não, a gente precisa estar sempre, tá lá fazendo, é hoje, é amanhã. O que esse texto está falando, é agora, é depois, é uma coisa contínua. Persevere continuamente, em todo momento para isso. Versículo 8, amarre-as como sinal nas mãos e prendas, aonde?
escrevas nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Você lê nesse texto, o que Deus está querendo dizer para esse povo? Pessoal, levem muito a sério a transmissão de todas essas palavras para os seus filhos. Porque vocês estão para tomar posse da terra. Vocês estão para experimentar a minha bênção, a minha graça. Mas se vocês não tomarem cuidado, talvez os teus filhos, seus netos podem perder tudo. Eu poderia colocar aqui vários outros textos. Em Deuteronômio mesmo, você vai para Deuteronômio 7, você vai para Deuteronômio 28, 27, e daí você vai para tantos... a ênfase de Deus, você pega lá, você pega no Antigo Testamento, quantos memoriais tinham, vão atravessar o mar vermelho, hora que atravessou, o que vocês têm que fazer? Levanta um altar. Para que eram os altares? Depois de todo o altar levantado, você vai, na Bíblia vai estar, para quando os seus filhos perguntarem, vocês vão falar, porque aqui o Senhor Deus nos fez atravessar a pés enxutos, porque aqui o Senhor fez, porque aqui o Senhor fez. Ah não, as 12 pedras de quando eles atravessaram a Canaã, porque eles atravessaram o Jordão, teve lá o altar das 12, para quê? Para quando seus filhos perguntarem. Vários memoriais, todos eram para quando seus filhos perguntarem. Os teus filhos têm perguntado o quê? Como que você faz isso? Como você faz? Deus, Ele leva muito a sério, porque Ele sabe que a responsabilidade, porque as crianças, e isso daqui está no terceiro, talvez, ensino. As crianças, elas são ingênuas, elas são inocentes, elas são uma folha em branco. E eu quero dizer que o inimigo, através do mundo, está cheio de caneta, desesperado para começar a rabiscar. E se a gente não fizer, se os pais não começarem com muito amor e dedicação, empenho, a imprimir a glória, a presença, a fé, os feitos, a experiência com Deus, daqui a pouco vai ficar difícil, porque o mundão já imprimiu tantas coisas através de, não, mas aí, esse filho é rebelde. Quem que imprimiu rebeldia? Quem que fez isso? Quem fez aquilo? Eu sei que a nossa natureza é pecaminosa e já vem junto. Meu querido, se teve algo que esse povo, falando daquele povo, da geração de Josué, se teve algo que esse povo foi alertado, foi para transmitir a lei do Senhor e suas experiências com Deus para a próxima geração. Pois é a garantia da continuidade da bênção e promessas do Senhor. Você participa de um mês da família, você vai na igreja, você tem experiência, você conhece o Senhor, você experimenta algumas coisas, mas só tem uma garantia que vai fazer, só tem uma garantia que possibilita o teu filho de experimentar as mesmas coisas, é você ensinando, você imprimindo, você transmitindo, você sendo responsável disso. Porque senão amanhã o teu filho não vai acreditar. Teu filho pode até acreditar, mas vai ficar muito distante. Eu ouvi as histórias, que não sei o que tal, mas eu não presenciei, eu não experimentei, como diz o texto. Nasceu uma geração que não conhecia. Agora esse conhecer, você acha que esse pessoal, se até as nações vizinhas, todos os pagãos conhecia sobre Deus, você acha que essa geração não ouvia falar? E eu quero dizer que esse conhecer é um conhecer de revelação, é um conhecer de experiência, de experimentar. Era conhecer como Josué conheceu, enquanto Moisés ficava lá na tenda, Josué ficava lá olhando, trovão acontecendo, Moisés saindo com o rosto brilhando, Moisés tendo experiência e Josué assim, quando que vai chegar a minha vez? Será que os nossos filhos estão... Quando que vai chegar a minha vez de viver isso que meu pai fala? Diz que eu estou vendo minha mãe viver. Diz que eu estou vendo a igreja viver. Ou não, a igreja talvez não esteja vivendo. Porque também a gente já só ouve falar. Tem faltado experiência com Deus.
tem faltado essas palavras estar no coração. E eu quero dizer, eu não sei, eu tenho procurado fazer como os meus pais fizeram comigo, porque quando eu via os meus pais fazerem, falarem, ensinarem, eu via, eu sentia, eu via paixão, eu via as experiências, os milagres, eu via as coisas, como eu falei, eu tenho várias experiências, de eu estar com dor de cabeça, e sempre tive um monte de coisa, do meu pai, ir lá com a minha mãe, e minha mãe dando remédio, meu pai orava nos remédios, sarava. Daí quando minha mãe ia dar só o remédio, cadê o papai para orar? Só o remédio, eu acreditava mais na oração no remédio do que no remédio. Que eles me ensinaram que o que fazia efeito, tudo tem que ser com oração. Se Deus não abençoa, até o remédio, até uma cirurgia, hoje mas eu acreditava nas experiências que eu ia, como isso que o Dani, que a Manu vem aqui nas vigílias, é isso daí, é começar de repente, é começar a ver, acordar e ver o que está acontecendo, será que o pessoal está doido, está bêbado? Não, é o Espírito Santo. Então eu também quero ficar bêbado desse jeito, enquanto outros talvez vejam ou experimentem dos pais só uma bebida humana que só traz vergonha. Alguns precisam experimentar, essa bebida eu quero experimentar, que é a bebida do Espírito Santo, que a gente precisa ser cheio, sabe, que traz vida. Meu querido, o povo de Deus da atualidade, e aqui vai porque Deus trouxe essa palavra hoje, porque senão a gente vai ficar fazendo encontro de família, a gente vai ficar atendendo, como já é nesse mês ou no próximo a bênção, Lucas? Julho, vai ter uma programação muito especial para os jovens, que já teve aqui um retiro, uma conferência a bênção, que trabalha muito com os adolescentes, jovens, coração dos filhos. Mas talvez se as próximas gerações começar se atentar para isso, talvez daqui a um tempo não precisa mais fazer a bênção, porque na verdade talvez a gente precise fazer a bênção para as pessoas de fora, porque os daqui, a questão é que às vezes a gente faz, os mais impactados são os da própria igreja, porque de alguma maneira a gente tem faltado muito. Daí eu pergunto, por que acontece isso? Por que aconteceu lá? Por que uma geração daquela falhou tanto? E eu quero dizer, sem medo de errar, porque a nossa geração tem falhado tanto. Na época dos meus pais, ainda tinha aquela coisa de culto doméstico, de ensinar, de contar historinha. Hoje, nossa, quem vai parar para ouvir historinha? Porque já está com tantas informações. Tente usar o tablet, tudo, as coisas visuais que tem, os recursos visuais que tem, mas para as coisas de Deus. Me mostraram a Fernanda do Edgarzinho, ele tem uns negócios na internet que tem as histórias, parece que uma menininha, um menininho, ela entra na história bíblica lá, e daí acontece as histórias bíblicas. Eu achei o máximo aquilo. Os filhos são viciado naquilo, já conhece, já ouviu, já assistiu 10 vezes, conhece toda, é isso daí, porque aquilo vai gerando fé. Mas por que acontece hoje? E quando eu falo, eu queria que você ponderasse bem mesmo. Será que você, como pai, e talvez você não seja pai, mas tome cuidado e se dedique ao máximo nessa próxima geração, ao ensinar, e nós como pais espirituais, porque a próxima geração depende da igreja. Nós como pais espirituais, qual o motivo talvez de tamanha carência em algo tão crucial? E pastor, todo mundo sabe que a gente precisa ensinar os nossos filhos,
Mas por que a gente não faz? Mais do que ensinar, e eu queria que você saísse daqui, você não tem responsabilidade de ensinar o teu filho, você tem responsabilidade do quê? De imprimir. E só vai imprimir a hora que você realmente tiver impresso em você primeiro. Mas por que a dificuldade? Por que acontece e por que aconteceu lá? Primeiro, porque eles se envolveram, aquele povo se envolveu mais com a terra, e eles acabaram deixando a vida espiritual em segundo plano. Aquele povo que estava acostumado no deserto, antes de tomar posse da terra, o que era? Eles precisavam plantar, eles precisavam colher, eles precisavam arar a terra, eles precisavam plantar, eles precisavam construir casa, eles precisavam cuidar da terra, eles precisavam expandir a terra, eles precisavam conquistar a outra nação, eles precisavam guerrear, não. Eles precisavam seguir a nuvem, eles precisavam ouvir a voz de Deus, eles precisavam estar atentos àquilo que o profeta fala, o que Deus vai falar com Moisés, quais são as orientações. Eles estavam assim, todos os dias, eles presenciavam o quê? O milagre diário do maná. Todos os dias eles viam Deus fazendo. Eu imagino as crianças, toda a família, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá colher o maná. Mas mãe, o que é o maná? O maná é uma provisão de Deus. Nossa, se falava, se vivia, se experimentava a vida espiritual, a vida de Deus, a provisão, os milagres. Mas a gente está com sede. E agora? Não, peraí, que Deus vai prover. Mas onde não tem? Não, peraí. E agora eu estou vendo todo mundo beber água, o que aconteceu? É porque Deus fez brotar da rocha a água. Mas aconteceu, eles estavam vivendo. Não, mas agora no deserto, a gente está sendo atacado por uma nação. Não, mas Moisés está lá em cima com a mão levantada. E quando ele está lá, Deus começa a usar esses soldados que não têm experiência nenhuma, mas na verdade são anjos que estão guerreando por nós. Sabe, aquelas pessoas, aquelas vidas, aquelas famílias, aquelas crianças cresceram com a visão, com as experiências, com Deus. Deus era a solução, Deus era tudo ali no deserto. Mas agora eles têm a terra, agora eles têm as conquistas, agora eles têm as batalhas. Por mais que seja Deus que está fazendo tudo, mas agora eles têm que colher, eles têm que plantar, eles têm que colher, eles têm que trabalhar com a terra, eles têm que agora se preocupar, vamos conquistar mais aquela para a gente ter um maior número, porque é a vontade de Deus, Deus quer que a gente seja próspero, e é mesmo, mas daí nisso, agora a palavra é planta, colhe, agora é a terra, agora é conquista, agora é luta, agora é batalha. E Deus? Cadê o maná? Cadê o milagre? Cadê? Agora as crianças talvez começaram a ficar mais em casa, e os pais começaram a ter que batalhar, trabalhar, fazer, e chegava muito cansado para contar: olha, Deus fez algo extraordinário hoje, a gente estava lá, a gente viu que Deus fez isso. Não, agora eu estou cansado, agora eu preciso descansar. Não, mas e aquilo que a gente fazia no deserto, e a nuvem, cadê a nuvem? Não tem mais nuvem, agora é a gente que, a nuvem está dentro da gente, agora a gente precisa fazer a bênção. Então agora, fica atento com a nuvem, criançada, se a gente, no deserto se a gente tiver, vocês fiquem atentos à nuvem. Não, agora, criançada, fica atento o quê? Não, agora é o limão se nascer, vamos lá colher, vamos lá fazer. Vocês estão conseguindo fazer um paralelo? Você sabe, aquela geração cresceu muito mais terrena. Hoje eu quero dizer que é isso. Deus tem abençoado o seu povo. A gente tem que trabalhar, e aquele povo também tinha. Era a ordem do Senhor: conquistem, plantem, colhem, eu vou abençoar. Mas também era a ordem: continuem ensinando os filhos, não abandonem a fé. Tinha outras ordens, mas que talvez
agora o cansaço, agora as preocupações, agora a falta da nuvem visível, do maná palpável, dos milagres mais à cara. Agora o que a gente tem é um culto por semana, o que a gente tem é... os milagres estão muito distantes, parece que a gente vai perdendo aquela experiência diária com Deus. E se a gente vai perdendo isso, como que eu vou transmitir isso para o meu filho? Como que eu vou imprimir algo que na verdade eu já estou perdendo? Dá para entender? Eu quero dizer, quem vive o reino, eu quero dizer como pastores, eu analiso algumas coisas. Eu como pastor, eu tenho uma vida espiritual 10, 20 vezes, 30 vezes melhor de quando eu não era pastor. Eu não tinha responsabilidades espirituais. Eu não tinha que depender tanto de Deus como eu tenho que depender agora. Então automaticamente, eu não vivia algumas coisas que eu vivo hoje. Daí eu começo a falar, pensar, porque alguns filhos de pastores, e daqui tem dois gomos, tem dois legumes aqui, tem duas vertentes que eu quero falar. Mas, por exemplo, você pega alguns pastores que as crianças vão crescendo já com o ambiente da igreja, com o ambiente espiritual, com a Bíblia, com as histórias, com tudo, porque é o ambiente dos pais. Já vão, sabe mais do que Bíblia e por que outros talvez não? Eu fico lembrando de alguns filhos, por exemplo, da Pâmela e do Marcelo, as duas menininhas, que eles têm costume de da casa até a igreja, eles colocam o som alto e vão orando, em línguas. E as duas menininhas vão junto. É uma graça aquilo. Daí um dia que elas vieram com a gente, não sei, aqui, a gente não tem esse costume, cada um com o seu, tem outros. E daí a gente veio, e elas no carro, e daí elas começaram a orar. E assim e tal. Daí a mais nova, não tem música? Não vai pôr música? Porque tipo assim, daí a mais velha, era porque a gente, daí que ela que falou. Olha só, está acostumada naquele ambiente. Então, só que daí você, talvez não vive esse ambiente. Você vive o quê? Pagamento, negócio, construção, estudo e não sei o quê. E às vezes teu filho não vê você falar sobre oração, sobre ler, sobre história, sobre Espírito Santo, sobre milagres, sobre tudo. Por quê? Porque você até acredita nisso, mas você não vive isso. Dificilmente teu filho vai ser alguém fervoroso na fé. E nós precisamos resgatar isso. Porque nós estamos numa época de incredulidade. Nós estamos numa época pior do que a de Juízes. Porque na época de Juízes não tinha internet, não tinha tantos amigos. E aqui eu já vou para a penúltima aqui, vamos ver do tempo aqui. Antes de conquistarem a terra, eles dependiam mais de Deus. Aquela geração cresceu experimentando Deus, a outra experimentando as conquistas apenas terrenas. É isso que eu falo, muitas pessoas, muitas crianças, meus queridos, crescem, sabe que faculdade que vai fazer, que tem que estudar, cresce até muito bem ensinada moralmente, eticamente, mas extremamente pobre na vida espiritual e fé. Como eu falei, eu tenho alguns amigos e eu quero aqui louvar e agradecer a vida dos meus pais, porque eu tenho amigos que cresceram 10 vezes mais do que eu em tantas áreas. Nossa, eu passava vergonha na frente de alguns amigos por causa de escola. Não, a gente precisa fazer tudo. Tem que ensinar a escola, tem que ensinar a ser o melhor aluno, tem que ensinar a conquistar a terra, porque Deus ensina isso daí. Mas eu glorifico a Deus porque meus pais, se tem uma das coisas que eles imprimiram em mim foi a fé. E paralelo a isso, alguns amigos
eu lembro que as conversas, eu ficava até meio assim, eles já sabiam de coisa, que falava sobre carro, sobre moto, sobre casa, sobre faculdade, sobre doutorado, sobre não sei o quê, e tanta coisa, e eu ficava assim, meu Deus, o que estão falando? Um estudou em tal faculdade, outro estudou em tal colégio particular, porque ia fazer não sei o quê, e são tantas coisas. Hoje eu olho para vários deles, estão até com a vida bem, mas já estão parecendo aquela, hoje já com seus filhos, netos, muitos desses, parece que a casa não foi construída sobre a rocha, porque vieram as tempestades e os diplomas não serviu, vieram os problemas da vida e o dinheiro não serviu, vieram situações terríveis, e tudo aquilo para qual eles foram preparados, para conquistar a terra, faltou estrutura do céu, faltou fé. Enquanto o que vos fala, também experimentou todas as frustrações, as tempestades, continua experimentando algumas, mas está aqui. Não tem dinheiro, não tem talvez o diploma, não tem tudo aquilo que podia ter, mas tem uma das coisas que não faltou em casa, foi o cuidado com a próxima geração, o ensino na fé. E essa fé tem me levado aonde Deus quer me levar, porque o que Deus tinha não era uma vida de, essa história de 400 anos de juízes. O que Deus tinha era para que aquela próxima geração usufruísse a terra. Hoje eu estou usufruindo a terra que meu pai e minha mãe conquistaram. Será que os teus filhos, será que você, será que os teus netos vão usufruir da terra que Deus tem e está querendo dar para você? Vai depender se você vai gerar nele, acima de todas as coisas, a fé. Porque eu quero dizer que os frutos da terra, e eu quero dizer, todas as bênçãos da terra, a conquista da terra, que envolve dinheiro, que envolve diploma, que envolve tudo de bom, não é nada, se a bênção do Senhor não estiver com cada um deles. Porque o inimigo pode vir, e roubar, porque o que protege as nossas vidas, as nossas casas, inclusive as bênçãos do Senhor, é a fidelidade de Deus para conosco. E o que depende disso tem a ver com a nossa fidelidade e aliança com Deus. Porque olha o que Deus fala. Você quer ir lá? Você pode ler, eu precisaria ler muitos textos, mas eu quero ir para a terceira e no terceiro e último ponto, falar sobre isso. Por que acontece quais os erros dessa geração passada? Aonde os detalhes que eles perderam a próxima geração? As pequenas concessões para os vulneráveis. O que é isso, pastor? Se você for lá em Deuteronômio 7, Deuteronômio 18, Deuteronômio 28, eu não vou pedir para você abrir, mas Deus deu várias ordens. Você vai para Deuteronômio 28, vai falar sobre a bênção e a maldição. Se vocês me obedecerem, seguirem as minhas orientações, vocês vão ser bem-sucedidos na terra, no campo, vocês vão plantar e colher o dobro, fala sobre todas as bênçãos. As nações vão vir por um caminho e vão fugir por 7 caminhos, ninguém vai poder resistir vocês. O que Deus está falando assim, olha, vocês vão, em vez de perder aquilo que os pais de vocês conquistaram, a próxima geração, todas as gerações vão usufruir da bênção do Senhor. Não vai ter problema, não vão ser levados escravos, não vão ter nada. Daí só que se vocês me abandonarem, se vocês servirem outros deuses, o que Deus estava falando, se vocês deixarem de ser fiéis a mim, ou deixar de ser totalmente fiel, porque para Josué ele fala, para Josué, se você não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, se você cumprir fielmente, sabe, a gente
tem algumas coisas assim, eu estou indo na igreja, pastor. Eu estou indo na célula, pastor. Eu já deixei de fazer isso. Você precisa, Deus, Ele não quer uma parte de você, Ele quer todo o teu coração. Ele quer toda a nossa, Ele quer assim, Deus, eu sou teu, meu coração é teu. Eu amo o Senhor com toda a minha alma, toda a minha força, com todo o meu entendimento, tudo. Então, é isso que Deus quer. E daí Deus traz orientações. E dentre as orientações, tinha algo. Quando eu der a terra para vocês, vocês vão entrar, vão ter um monte de nação, tudo mais forte que vocês, mas eu vou fazer vocês destruir. Mas tem uma coisa. Vocês vão ter que expulsá-las todas. Vocês vão ter que destruir todas. Vocês não podem ficar tentados a nem pegar os ídolos, porque os ídolos são cobertos de ouro e prata. Vocês não podem nem ficar tentados a pegar. Vocês têm que destruir tudo. O que Deus estava falando? Vocês têm que destruir todo o resquício dessas nações pagãs. Eu não quero que haja nada dessas nações em vocês, porque vocês são povo santo, vocês são povo diferente. Eu vou dar tudo que vocês, eu vou abençoar e vou estar à frente de vocês. Porém, vocês precisam ser separados, santo, diferente de todos. Porque sabe que se vocês deixarem alguma coisa das nações pagãs, vão ser laços para quem? Para vocês? Para seus filhos. Por que para seus filhos? Porque vocês já estão fortes na fé. Vocês já experimentaram o deserto. Vocês já viram as maravilhas. Vocês já viram que podem contar comigo. Vocês já me conhecem, sabe que eu sou o Deus verdadeiro. Mas teus filhos, ainda não. E se eles tiverem contato com deuses estranhos, ou com culturas, ou com algumas coisas, eles podem ser atraídos, porque eles são vulneráveis. Eles são folha em branco. Eles não têm uma fé formada. Dá para entender? Quando você... não tem nada a ver meus filhos irem naquela festinha com os amigos, porque lá eles fazem isso, fazem aquilo. Você está pensando com uma cabeça de quem de uma pessoa que já tem uma fé formada. Mas teus filhos não. E teus filhos vão estar ali vendo, recebendo e já percebendo, olha, isso é legal. Eu ainda não experimentei o Deus verdadeiro. Eu não tenho as experiências que os meus pais têm, mas eu estou gostando dessa experiência aqui, Coisas que não afetam os pais. Esse programa, eu acho bobeirinha esse programa. Esse desenho, essa coisinha, aquele amiguinho, ir essa escola, esses ensinos, a internet, o celular para você que é adulto. Se para você que é adulto, para muito adulto, tem feito um estrago, imagine para crianças, para adolescentes, para vulneráveis. E sabe aonde eles erraram? Aquela nação, eles começaram, não vamos espalhar. Deus tinha falado para destruir. Começou com Josué, eu e minha casa serviremos a Deus. E ele serviu, porque ele estava lá firme. Mas os seus netos não. Sabe por quê? Porque ele falou assim, não, eu não vou matar todos os inimigos. Eu vou pegar eles para servir a gente. Eles vão ser escravos nossos. Deus não falou para ser escravo. Deus falou para quê? Para destruir, exterminar. Tem muita gente da igreja, muitas famílias cristãs, que estão brincando com um monte de coisa que Deus falou. Isso é anátema, isso é pecado, isso não quero que entre na casa de cristãos, isso vai destruir família. E está lá as famílias do povo de Deus sendo destruídas, porque não quer destruir aquilo que Deus falou para destruir. Porque não quer falar não para aquilo que Deus fala não. Porque está lá, não,
tem que ser maleável. Josué foi maleável, conquistou a cidade, conquistou a terra, mas perdeu seus descendentes. E seus descendentes ficaram durante 400 anos, amargando tragédias. Eu quero dizer que a nossa geração, para mim, eu vou falar, para mim, a nossa geração tem amargado muita coisa, por concessões que os nossos pais fizeram. E os nossos pais, quando eu falo, a igreja passada fez. A igreja passada, a gente ficava, não, é bobeira, não sei o que, é tudo. Você quer saber a maior concessão que a gente, que o inimigo é muito sutil. A gente acha que não vai dar problema. E realmente, às vezes não dá. Eu quero dizer algo. A Rede Globo não causou um estrago na vida do meu pai e da minha mãe. Mas eu quero dizer que causou um estrago na minha vida, na vida dos meus irmãos. Tanta abobrinha que a gente assistiu. Tanta influência diabólica. Não fez. Para os meus pais, porque eles já estavam mais para a gente que cresceu. E eu falo isso porque, hoje não, mas teve uma época que eu comecei a assistir o Viva, aquele canal que passa as novelas antigas. E eu assisti aquelas novelas antigas. E eu comecei na época, principalmente da política, que eu comecei a estudar um pouquinho sobre esse malefício do esquerdismo, do marxismo, dessa podridão que tem contaminado jovens, tem contaminado as universidades, tem contaminado o povo de Deus, inclusive. Porque a gente prefere acreditar num jornalista, num jornal nacional, do que de repente buscar o discernimento de Deus. Mas daí por quê? Porque a gente já foi contaminado. Sabe por quê? Porque alguns pais, não, isso é cultura. Isso daí, a gente tem que ser crente, mas a gente tem que ser inteligente. 1 Coríntios, Paulo fala que Deus transformou a sabedoria humana em loucura. E hoje muitos dos intelectuais, para mim, se enquadram nesse texto, achando-se sábios, tornaram-se loucos. E a gente continua como aquele povo. Não, vamos deixar. Ai, pode namorar, pode casar, traz para cá, vamos brincar, vamos beber, vamos fazer, é só um churrasco, é só fazer não sei o quê. Eu lembro quando eu cheguei, meus queridos, estou terminando. Eu lembro quando eu fui perguntar para os meus pais, eu lembro lá no Redentor, eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, não sei quantos anos eu tinha. Estava lá os amigos, estão começando a fazer aquelas festinhas nas casas, vamos nas casas, vamos lá, os bailinhos, daí depois, mãe, posso? Não pode ir. Por quê? Porque você é diferente. Mas por que eu sou diferente? Começou a falar sobre a história do povo de Deus, porque olha, começou a falar em Deuteronômio, lembro. Disse, olha aqui, não fazia, porque a gente não pode contaminar, isso daqui, nós somos de um povo diferente. E aquilo não me causava, porque ela falava de um jeito, não assim, nós somos, você é crente, você não pode, isso é do diabo. Meu Deus, você se revolta. Não, minha mãe falava, contava historinha, sabe? Daniel, eu saía de lá não querendo ir, eu me sentia assim, quando eles me chamavam, eu quase, não vou, e por dentro eu estava, porque eu sou um Daniel. Enquanto eu não ficava assim, eu não vou, porque está todo mundo se divertindo. Eu me senti o máximo da maneira como eu fui ensinado. Vai ter uma festa junina aqui na frente, na casa ali do fulano, do Lúcio, que é amigo meu, não sei o que e tal. Festa junina é assim, assada, tal. Eles fazem disso, por causa disso. Não tem, a gente faz as nossas, mas o perigo é isso. Sempre conversava, tal. Mas daí um dia eu fui, escondido. Era diferente, mas nem tanto. Eu fui, daí vi o pessoal, muitas das coisas que ela falou, eu vi lá.
o pessoal bebendo, o pessoal fazendo isso, fazendo um momento de culto a um santo e não sei o quê. E eu falei, nossa, é aquilo mesmo que a minha mãe falou, tal. E daí veio um amigo, já querendo beber. Daí eu lembrei do Daniel. Falei, não, obrigado. Saí, nunca mais quis ir. Porque eu vi que, eu falei, agora eu estava preparado com o ensino. Mesmo quando a gente vai. Agora, sabe qual é o problema? Tem muitos pais querendo que os filhos sejam os Brad Pitt e as Angelina Jolie. Ai, minha filha, eu quero vestir. A gente veste as filhas como se fosse a Angelina Jolie. A gente veste para elas não se sentirem muito fora. E eu vejo poucos pais querendo que os filhos sejam um João Batista e uma Rainha Esther. Mas você quer saber? Olha o que uma Rainha Esther foi e fez. Olha o que um Daniel foi e fez. Olha o que o João Batista foi e fez. João Batista, perdeu a cabeça, não quero que meu filho perca a cabeça. Mas perdeu a cabeça nessa vida, mas na próxima, sabe o que ele ouviu de Jesus? Nascido de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Mas eu prefiro que meu filho seja um Brad Pitt. Não sei qual elogio que ele prefira, que ele receba um elogio na escola, do amiguinho, da mãe, da amiga. A gente fica, tem muito assim. Hora que começa a ver a tempestade, meus queridos, e eu quero falar, as tempestades estão aumentando e vão aumentar. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Vão vir tempestades, mas eu quero que os meus filhos, os meus netos sejam aqueles que vão estar confiando no Senhor. Vão estar falando, vai ter bullying, vai ter, meu querido, nada abala eles, porque eles aprenderam, foi impresso, foi imprimido neles a fé, uma fé inabalável. Eles acreditam que o Deus deles é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus dos pais deles, é o Deus que quando eles precisarem, eles podem orar e o Deus deles vai responder. É o mesmo Deus ontem, hoje, será para todo sempre. Vai ser uma casa que vai acreditar em milagre, vai ser uma casa, uma família que daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 50 anos, os netos, os bisnetos, se Jesus não voltar até lá, vai estar lá mantendo tudo aquilo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. E sabe o que o Senhor tem para mim e para você? É promessa, é terra prometida. Aquele povo acabou perdendo a promessa de Deus. Tem muita gente que está perdendo a promessa por focar só na promessa. O povo, o segundo ponto, por que eles perderam? Porque eles focaram mais na terra. Eu quero dizer que Deus tem terra para você. Deus tem prosperidade no trabalho. Deus tem, a gente precisa ensinar. Mas quando isso começar a ficar acima, e tem muita gente que já colocou acima. Ensina, o filho sabe, meu filho na escola é o melhor aluno. E espiritualmente falando, e em termos de fé, ele consegue na escola dele, no ginásio, ou quer seja no colegial, no secundário aí, ele consegue enfrentar os amigos sem ter medo. Ele já é um Daniel, porque se não for, enquanto ele está no primário aí nesses lugares, imagina a faculdade. Não, mas o meu filho vai cursar uma faculdade pública, vai ser o melhor, e ele vai tombar lá, porque daí ele pode conquistar o mundo inteiro, mas virão as nações pagãs e vai roubar, e teu filho não vai ter a bênção do Senhor, porque ele já deixou de ser totalmente fiel. E sabe quem é o responsável disso? Mas o Senhor nos ama tanto que mandou uma palavra dessa hoje. Nos deu uma semana inteira e não podia parar, não podia terminar, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu já tenho um neto, eu oro, eu ensino, vou ensinar tudo que depender de mim, ensino, jogo a responsabilidade para minha filha. Essa palavra é para minha filha,
Essa palavra amanhã depois vai ser para o meu neto, porque eu estou fazendo, mas amanhã depois é a responsabilidade dela. Não adianta só ela aprender, ela precisa aprender que a responsabilidade amanhã é dela. Os adolescentes, os jovens, as crianças, porque amanhã o pastor Marinho vai passar, pastor Mário vai passar, pastor Lucas, pastor André, os líderes daqui que hoje vão passar. E essa próxima geração, será que a gente conseguiu transmitir para essa próxima geração, amanhã depois? Porque eu creio que nós ainda vamos avançar muito. Essa geração aqui tem promessa para a gente conquistar. A gente não conquistou toda a terra ainda. A minha geração, eu como pastor, aqui essa liderança, nós vamos avançar. Por isso que nós estamos querendo fazer uma reforma aqui ou em outro lugar de 1 milhão, porque eu sei que daqui a um tempo nós vamos ter pelo menos 1000 pessoas reunidas aqui, e talvez isso seja assim, vai ser rápido, porque essa é a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém morra sem conhecer o Evangelho, Deus não quer que ninguém se perca, e tem muita gente se perdendo, e a gente está aqui, não posso fazer, não posso, e o problema é que muitas vezes os nossos familiares, a próxima geração sendo perdida, mas nós vamos nos levantar e vamos conquistar. Mas para isso permanecer, nós precisamos assumir a responsabilidade de muito mais do que trabalhar apenas para a terra, de muito mais do que conquistar as coisas espirituais. Assumir um compromisso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas não só essa casa, a próxima geração. Os meus filhos, os meus netos, até onde eu conseguir, eu vou imprimir nessa geração próxima e futura, que eles precisam ter o único e verdadeiro Deus como Senhor, como rocha, como convicção, como fortaleza, e que nenhum Deus dessa geração se compara ao nosso Deus, em nome de Jesus.